sejam bem-vindos ao Conexão Empresarial, um programa da CDL de Campo Bom. Eu sou o Dilson Machado, anfitrião desse espaço, um espaço reservado para o empreendedor aqui de Campo Bom e da nossa região. Esse programa tem o apoio da ViaCred Alto Vale, que está sempre conosco aqui em todos os programas da CDL. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui uma jovem empreendedora, muito talentosa e muito bem-sucedida, a Cecília ou a Ana Cecília. Por favor, esteja à vontade, seja Pois sinta bem-vinda aqui conosco. muito obrigada, estou me sentindo em casa, como sempre. Então, meu nome é Ana Cecília, eu sou fundadora e estilista da marca Cecília Custom. Hoje a marca já faz mais de 10 anos e se tornou a Casa Cecília, um espaço de encontros, de experiências, onde temos outras grandes marcas com a gente. E vamos falar um pouco sobre o empreendedorismo, né, aqui nessa região que é mais uma região mais intimista, né. Isso aí. Bom, tu sabe que a gente quando fala de empreendedorismo, é sempre a curiosidade das pessoas e da gente, né? Como que tudo começou, né? Sempre tem um ponto de partida, né, onde você teve a ideia, onde você pensou: "Bom, eu quero trabalhar com isso aqui". Como é que isso na tua vida, como é que começou esse plano de hoje ter essa empresa que a gente conhece, que é uma empresa de sucesso? Começou de uma forma bem financeira, né, eu venho de uma família que não tinha nunca teve muitas condições, minha mãe é mãe solteira, eu tenho uma irmã gêmea, então ela nos criou praticamente sozinha, e quando eu fiquei desempregada, ali por 2011, 2012, eu já estava fazendo os meus cursos de costura, onde eu executava muita coisa, e eu pensei: "Bom, já que tantas amigas pedem, né, tantas pessoas pedem, eu vou começar", né. E tudo nesse mundo, né, da Cecília foi assim, as coisas foram acontecendo e eu fui indo junto, né, fui acontecendo junto, então foi tudo muito natural. O foco sempre foi em entregar o melhor, então o resto ele aconteceu, Uhum. então sempre focando no melhor para o meu cliente. A gente percebe que tu tem e isso é bom, né, porque eu sou muito prático, assim, na minha vida, eu sempre pensei que, vou fazer aquilo que é preciso, né, talvez você tenha pensado dessa forma, mas, sempre quando a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, quando a gente coloca, assim, como se diz, a alma da gente naquilo, a tendência é das coisas funcionarem até melhor e você colocar o melhor de você naquele negócio. Para ti tem muito disso de paixão também, né? Isso, de paixão pelo que eu faço, paixão pelo propósito que é, não é roupas, né, não são roupas, é muito mais, é autoestima, é deixar a mulher confortável, é trazer uma segurança para momentos tão delicados, né. A mulher ela passa por diversas situações na sua vida, onde a roupa ela representa muito mais do que só se cobrir, só se aquecer, né. Então, esse propósito por trás para mim faz todo sentido. Ver uma pessoa que vai na Casa Cecília e sai de lá querendo sair já com a roupa, para mim isso, ali eu fiz tudo certo, sabe. A gente falava antes aqui, quando a gente estava conversando, justamente sobre essa questão, assim, das fases, né. Uhum. O homem tem fases diferentes da mulher, obviamente, e a mulher também tem algumas fases que mexem muito com a questão da vida dela e tal. Uhum. E essa questão de se sentir bem também tem tudo a ver com o teu ramo de atividade, né. Exato, exato, é isso que a gente trabalha, a gente vende autoestima e segurança, né, autoestima e segurança, e as roupas são consequência. Sim. E pra quando você começou tudo, poderia isso é uma questão de até de aprendizado, né, quando a gente faz trocas entre empreendedores, quando a gente faz trocas de experiências, sempre é importante ouvir o como que se comportou o teu trabalho, o teu progresso dentro da tua empresa. Como é que tudo começou, assim, no sentido como é que tu começou a organizar? Quando tu começou a ver assim: "Bom, eu preciso de uma boa gestão, eu preciso de uma organização nesse sentido, eu percebi que esse departamento que eu estou desenvolvendo aqui precisa de um aprimoramento". Como é que foi essa fase para ti, para você organizar a empresa para que ela tenha os resultados positivos? É, não, como eu comecei, fazendo tudo, né,
e comecei sozinha, então essa fase de fazer a gestão do negócio foi muito difícil para mim, foi, assim, um desafio muito grande, fazer a gestão de pessoas, de delegar, né, até então fazia tudo, então como é que eu vou delegar e entender que o outro vai fazer diferente, mas o diferente não é ruim, o diferente, né, pode ser até melhor de como que eu faço, Uhum. né, então isso foi muito complicado. Então quando eu comecei na minha casa, no meu quarto, as pessoas iam e provar era mais sob medida, né, não consegui como era sozinha, eu não conseguia ter muita peça pronta, mas sobre aquela questão, né, brasileiro deixa sempre para tudo para a última hora. Uhum. Então ali eu captei uma Socorria quando alguém aham, precisava. aham. E daí toda hora estava eu apagando incêndio, daí eu pensei: "Cara, vou ter pronta entrega, vou me organizar, pelo menos uma semana sem aceitar pedido para eu ter umas pecinhas prontas", e assim começou. E eu comecei a ver que o meu quarto não comportava mais, né, porque imagina, tinha pessoas estranhas querendo conhecer, né, estranhas que não são do meu ciclo. Então eu disse assim para o meu hoje esposo, né, eu disse para ele: "Precisamos de um espaço comercial". E ele disse: "Ai, será?". Ele disse que foi a única vez que ele não acreditou no que eu disse, assim, que ele ficou com medo e tudo, eu disse: "Não, eu vou atrás de um espaço É uma comercial". característica do empreendedor, inclusive, né. É, é. Eu só comuniquei ele, né, que ele já estava junto comigo, que ele ia estar, né, ele ia ter que fazer a mudança comigo, ele ia ter que botar a mão na massa também, né. Então, daí eu achei uma salinha comercial onde eu fiquei 1 ano. E nesse 1 ano chegava a dar fila na recepção, porque era uma sala praticamente deste tamanho aqui, dessa sala, onde tinha produção, loja, eu já conseguia ter mais peças prontas também, né. Então ruim, e ali eu já tinha uma costureira comigo também. Mas ainda fazia muita coisa, né, ainda ela só costurava, o resto tudo era eu que fazia, né. Então eu trabalhava até 3 horas da manhã, graças a Deus eu era jovem, Ainda, né. né, mas o pico era diferente, então, o pique era diferente, então eu trabalhava muito, chegava às 6 da manhã e ia embora às 3 horas da manhã e só, tipo, chegava em casa, apagava, acordava de novo, mas nesse 1 ano a Cecília cresceu muito, então valeu a pena, né, fazer esse esforço, né. Com certeza. E daí ali nisso a gente já encontrou um novo ateliê, daí foi para onde eu fui para Epitácio Pessoa, que é onde eu fiquei mais 7 anos, e Uhum. agora na Casa Cecília. Que era Faz ali 1 a ano. lateral do 15 de novembro, aí a rua, né. Isso, do lado do Sal e Pimenta, isso aí. Uhum. É, e tu sabe que, essa questão, assim, hoje, por exemplo, tu já no patamar que tu já atingiu, como é que tu te inspira para desenvolvimento, né, porque tu traz ideias, né, É. e tu tem que estar sempre se adaptando, Hum. porque agora mesmo falamos das mulheres nas fases, né. Precisa trazer novidades, tu tem que estar, dentro do que está rolando por aí e tal. Como é que tu faz isso? Como é que é o teu dia a dia disso? É, eu estou muito presente na loja, na parte do atendimento, né, eu fico mais presente, porque é uma forma onde eu tenho contato com as minhas clientes, como é mais presencial, né, o online ele acontece muito forte também, né, tanto que até pouco tempo atrás a gente não tinha vitrine, era tudo indicação ou o online, porém, esse contato com a cliente direto é uma forma de eu aprender o comportamento delas, né. Então, ai, podem vir 5 pessoas e se a fala estiver muito parecida, eu já capto ali o que que é, qual é a situação. Ou elas vêm, elas trazem o problema para mim, onde eu consigo pensar em uma solução e daqui a pouco já deixar a solução pré-pronta, antes mesmo dela entender o que que é o problema dela, Uhum. né. Então estar à frente é muito importante hoje para mim, né. Mas também, traz bastante trabalho ainda, né, porque, cuidar da produção, onde hoje a produção tem 3 Tu te pessoas. envolve bastante na questão operacional também? Sim, porque como eu sei fazer tudo, eu consigo, eu conduzo muito, né, eu confiro antes de ir para o cliente, né, porque a gente tem essa questão da qualidade muito forte, então eu olho peça por peça, confiro, né, vira e mexe, eu pego assim, eu vejo que as meninas, digamos a finalização, eu vejo que as finalizações não estão ficando legal, eu já faço um dia em que eu estou ali só na finalização, para olhar o que está acontecendo para
trazer essa melhoria, né. Daqui a pouco é uma temperatura de ferro, né, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença Ah, na o peça. detalhe vai fazer ter qualidade inclusive, Exato, né. exato. E essa questão da retomada da costura artesanal e alta costura, assim, que é um diferencial, assim, e até em larga escala, como é que Sim. tu vê essa questão aí? Eu fico muito feliz com esse movimento, tá cada vez maior. Eu vejo muitas pessoas da região que estão indo, assim, para o mesmo caminho de personalizado, de eu produzo as suas roupas, sabe. Fico muito, muito feliz. Não vejo como antigamente a gente via como que a gente diz a palavra? Agora me fugiu. Como concorrência? Exato, isso, obrigada. Antigamente a gente diria que era concorrente, mas não, hoje é colegas de profissão, né, onde eu tenho várias marcas que eu gosto, que eu acompanho, em que a gente troca figurinhas direto, troca figurinhas sobre tecido, sobre tudo. Então isso é muito legal, ter mais pessoas que vivem o que a gente está vivendo, e essa questão de tu saber de onde vêm as tuas roupas, de tu saber que não é lá uma criancinha que tá perdendo a infância, que tá fazendo ela só para tu pagar mais barato, né. Então eu sou totalmente contra isso, de: "Ai, daqui a pouco, sei lá, vem uma blusa do R$ 12, aqui tu não paga o tecido Hum, dessa peça, alguém tá perdendo". exato. Então tem muito dessa cultura ainda, mas que graças a Deus já tá diminuindo. Uhum. Então o slow fashion é o caminho. Sim. É, até porque, tu deve ter, buscado dentro do teu ramo de trabalho, de atividade, desenvolver sempre o melhor trabalho possível. E dentro disso tem essas questões aí que são as análises que você faz. E até por ser jovem também, né, você tem aquela pegada também das coisas que a juventude também hoje valoriza muito, né, que é essa situação aí também de não utilizar esse tipo de trabalho, né. E o que que você vê, assim, também como empresária jovem, mas que já se consolidou no mercado, como que tu tá vendo hoje, a tua atividade e a dos demais? Porque você falou muito bem aqui sobre a questão da concorrência, né, a gente sempre fala aqui na CDL também, que a gente não pode mais olhar para o vizinho ali que trabalha, digamos, no mesmo ramo como uma concorrência. Por quê? Quanto mais estiverem unidos, quanto mais cresce, mais tu torna positivo o teu trabalho. Eu uso sempre um exemplo bem, assim, grosseiro aqui de Campo Bom, que é as revendas de automóveis. Uhum, Alguém vai pensar assim: "Pô, mas tem, sei lá, 30, 40, 50 revendas de automóvel na mesma via". Isso vai ter venda para vai ter consumidor para tudo isso? E a gente justamente ao contrário, porque quando tu tem um grande polo de vendas parecidas, vai vir muito mais consumidores, porque vão ter mais opções. uhum, Porque tu pode ter, por exemplo, as ideias suas de produção que talvez o vizinho ali, a empresa, parceira que seja, ou a empresa que produz outro tipo de material, vai a pessoa vai olhar ali e dizer: "Oh, mas esse é o que mais se encaixa comigo". E até essa visão de enxergar o que que o consumidor realmente quer, uhum, porque esse trabalho que você referiu ali é justamente isso, você está de olho ali para entender o que que é que gira na cabeça da pessoa. uhum. Então, eu acredito que você busca muito isso no seu trabalho, né? Sim, sim. Busco comportamento e eu vejo muito essa questão de cada um tem a sua identidade. Então, de confiar no que tu faz, Hum, porque ali vai estar a tua identidade, na tua segurança dentro do que tu tá fazendo e tu entregar o teu melhor, uhum, dentro do teu propósito. Então, pode ter muitos segmentos. Pode ter segmento de uniforme, pode ter segmento de roupa esportiva, pode ter muitas coisas, uhum. né. Então é bem isso, a gente tem que se unir. Tem espaço. Tem espaço, né, eu sempre digo assim: "Pode abrir do lado, que não tem problema", sabe. Por quê? Porque tem para todo mundo, um lugar ao sol, a gente diz, né, e que cada um vai ter a sua E característica, tu cada um vai ter sabe que tu tem essa segurança, porque tu sabe que tu faz um bom produto, é, eu né. dou o meu melhor e Tu não que te eu foco. preocupa que alguém vai, né, vai concorrer, né. Tá tudo certo, a gente dá o nosso melhor e é isso, sabe. Ter aquela sensação de
de bem-estar, de entregar o melhor, isso não tem nada que pague, sabe. É sensacional, assim. E conhecer o consumidor e conduzir ele, porque a gente tem muito disso, né, o consumidor hoje ele precisa entender, às vezes, até o que que ele quer. Aham. Tem Às vezes ele não consumidor sabe. tem consumidor que chega na loja, ele não sabe o que que ele precisa de verdade. E tu vai conduzir isso para que ele Exato, entenda, né. exato. Então isso vai muito, de tu estudar comportamento, de tu estudar biotipos, né, de tu Uhum. que nem eu estudo muito as fases das mulheres, né, tem uma linha mais psicológica disso também, né, então tudo isso eu tento me manter a par para poder ajudar ali, que é a minha função, né. E falando sobre a questão de concorrências e tudo mais, que nem tu usou o exemplo Das revendas. das revendas. Eu vou te usar outro exemplo de um livro que eu li alguns anos atrás, mas essa história me marcou muito, que é no livro Oportunidades Disfarçadas. Uhum. Ele é muito legal, ele conta muitas histórias de problemas onde se criaram grandes soluções. Uma delas era os campos de cana, onde tinha vários, que eles estavam brigando entre si para produzir o açúcar e assim estavam perdendo, porque eles brigavam por preço, Uhum. né. E então veio um e disse: "Por que que a gente não se une, né, e daí vende todo mundo junto?". E ali foi criado o Açúcar União, que foi onde eles se uniram, então isso me marca muito, sabe, Uhum. porque ambos estavam perdendo ali, e alguém teve: "Por que que a gente não se une?", Uhum. né, Conseguiu fortalecer muito mais a atividade dentro. e até hoje, né, é uma Uhum. potência. Uma das coisas que a gente utiliza aqui na CDL, no discurso da CDL, né, e logo, logo quero te falar fazer uma outra pergunta, agora tu tá chegando na CDL também, né. É. Um discurso que a gente fala aqui muito é essa questão, assim, de que a gente estando unido, a gente tem resultados melhores, né. Essa coisa de concorrência tem que ser desmistificada de uma vez por todas, porque tem espaço para todos, né. Quem desenvolve um bom trabalho sempre vai ter espaço para desenvolvimento. Mas eu queria te fazer uma outra questão para te provocar um pouquinho. Como é que é a tua questão que tu concilia? Porque tu também tem família, logicamente, e como é que tu concilia esse teu trabalho que a gente vê que tu é muito aplicada, que tu se dedica muito ao teu trabalho e corretamente, por isso que tem resultado, e a questão familiar, como é que tu administra isso no teu dia a dia, na tua vida, assim? Eu digo que não administra, nunca vai existir um equilíbrio, tá. Uhum. Já que nem eu comentei, teve fases em que eu ia para casa, eu dormia apenas o necessário, não tinha vida social. Hoje eu já digo que está mais estabilizado, mas mesmo assim, tu precisa ter uma rede de apoio de pessoas que entendam o que que tu tá vivendo, não de pessoas que eu já tive pessoas próximas a mim que hoje não estão mais, faz parte do ciclo, porque, não acreditavam naquilo que o tempo que eu abria mão. "Ai, Ana, tu não faz mais nada, tu, né, tu não sai mais tanto com a gente", daí eu disse: é um momento, eu tô batalhando por algo que eu quero, né". Então hoje eu já consigo ter mais tempo, hoje eu já consigo ter um horário comercial, mas ainda assim eu trabalho todos os sábados, Hum. né. Então eu vejo pessoas que estão começando no mercado de trabalho que: "Ah não quero trabalhar aos sábados", Uhum. entende. Então, não Não, é difícil é prosperar muito dessa forma. é muito complicado, sabe. Então, e eu entendo, assim, que o que que eu tenho de mentalidade de empreendedor. Eu entendo que no momento em que o ateliê está precisando de mim, eu vou ter que me doar mais. Mas vai ter aquele momento também em que ele não vai precisar tanto, né. Então daí ali eu vou conseguir tirar uma folga no meio de uma tarde, Hum. vou conseguir ir viajar em dias que uma pessoa de CLT não conseguiria marcar tão. Tu vai criar estrutura para isso, né. Exato. A gente vai criando momentos para também se presentear a questão do tempo, né. Exato. O Isso tempo. é qualidade de vida também, né. Exato, A exato. gente quando é mais jovem, tu se dedica muito mais e não dá muita importância, mas depois isso vai fazer falta. É, não, já mudou bastante, assim, eu já era bem workaholic, assim, agora eu já sou mais zenzinha. Falando em estruturas, assim, né, Hã. tu sabe que é tudo, dentro de uma empresa é planejado, né, tu deve ser uma estudiosa nesse sentido também, porque a gente vê que a tua empresa
é bem-sucedido nesse ponto. Como é que é a estrutura ou como é que é o papel, das redes sociais? Porque hoje, e tem uma queixa muito grande, inclusive, de que o consumidor migrou para o e-commerce e saiu das lojas físicas, e hoje está tendo um trabalho inverso, mas para isso precisa a humanização, né, tem que trazer o consumidor, entender ele, como nós falamos antes ali. Como é que é o teu trabalho na questão digital, na questão e-commerce, na questão, redes sociais, como é que tu trabalha isso? Tu tem uma aplicação direta tua? Tu tem um agenciamento? Como é que tu faz isso? Eu tenho uma gestão de marketing, uma pessoa que a gente faz reunião a cada 15 dias, que ela traz algumas provocações, né, que a gente sempre tende a daqui a pouco entrar na nossa linha de conforto também, né. Hum, Então ela tende a trazer algumas coisas que faz tempo que eu não faço, eventos, né. A gente tenta se regrar agora com a casa, fazer eventos pelo menos uma vez por mês para trazer essa questão da experiência, né. Então, quando a gente entra ali na rotina, acaba que a gente se esquece um pouco dessas outras questões, e tu né. deve ter entendido que precisa ter o DNA ali, né, porque senão não Exato, funciona, né? exato, exato. E daí ali, o que que acontece? Redes sociais. Eu trabalho a rede como se ela fosse um atendimento presencial. Uhum. Eu quero que a pessoa se sinta tão abraçada quanto ela está sendo quando ela vem na casa, Cecília, entende? Então, assim, trabalho muito vídeo, muito áudio, muita comunicação. Faz lives também, né? Faço muitas lives, tipo assim, aleatórias. "Ah, eu fiz um layout novo, vamos fazer agora meio-dia uma live para mostrar o porquê que a gente montou essas peças no layout", sabe. Ou a vitrine, por que que a gente fez a vitrine. Ontem mesmo a gente estava em uma reunião, e daí eu disse para as meninas: "Tudo que acontece no ateliê é conteúdo, tudo, porque é a vida real acontecendo". Exa Né, uma cliente que veio fazer uma prova, precisou de um ajuste diferente, vamos mostrar o que que é esse ajuste, Tu né. aproxima, né? Exato, exato. Teve um caso de uma cliente que a gente fez o look dela para as fotos de gestante, agora ela veio, a gente ajustou para ela usar para a vida, o look, o corpo dela já super voltou, maravilhosa, então a gente já pôde adaptar a peça para ela usar para a vida dela. Então isso a gente tem que mostrar. Então como que a gente vai mostrar? Estando toda hora ligada, toda hora presente. Aconteceu esses dias de eu estar com um conjunto novo. A cliente veio e disse: "Ai, que lindo", não tinha pronto. Eu tirei o conjunto, fiquei lá no provador olhando enquanto ela provava para ela encomendar o tamanho certo, sabe. Isso a gente mostrou nas redes. Isso faz toda a diferença. Aproxima, Uhum. né, a pessoa olha: "Ai, olha que legal", sabe, tipo, é como se tivesse ali vivendo com a gente. Então as redes, elas precisam ser um braço da tua loja. Exato, Tem que andar junto, redes sociais e atendimento presencial é praticamente a mesma coisa. verdade. Tu tem que te entregar da mesma forma. Bom, a gente sempre gosta muito de ouvir as histórias e o trabalho que está sendo desenvolvido, a gente sempre tem um tempo muito reduzido, né. Sim. Então para a gente já ir chegando para os nossos finalmentes aqui do nosso bate-papo, agora recentemente tu foi convidada a fazer parte da entidade aqui, né, junto com a CDL Jovem, né. Porque a CDL Jovem é composta de empreendedores, né, de lojistas, enfim, de empresários que também trazem o seu conhecimento para dentro da CDL, e é justamente essa a proposta do grupo da CDL Jovem. Você é uma convidada e vai participar conosco aí, junto com o Matheus, com a Fernanda, tem mais pessoas aí, né. Como é que foi como é que foi para ti isso? Tu é uma situação, assim, que tu vai contribuir também com a entidade, né, e ao mesmo tempo tu contribui com o Campo Bom também, com o teu trabalho, né, trazendo a tua expertise, né, na tua área, né. Uhum. Eu vejo assim, eu fiquei muito grata com a oportunidade de poder trazer e ajudar, hã, as pessoas a daqui a pouco não ser tão trabalhoso como foi para mim, que eu aprendi tudo sozinha, tudo na dor, né. Então trazer um pouquinho para essas pessoas, né, que estão todos nós, a gente vê nas nossas reuniões que todos nós temos, as dores em comuns, né, então a gente fazer essa troca, buscar planos de ação, então, eu sou muito da ação,
né, eu Uhum. não sou tanto da teoria, mas eu sou mais da ação, então isso para mim é muito bom. Vai ter agora, né, o projeto das escolas de unir eu tô muito ansiosa para esse projeto. Legal. É, porque eu acho que, assim, olha, tem muito jovem que tá desnorteado e que a gente consegue ajudar, Uhum. Consegue sabe. captar ele no momento certo. Exato, exato. Inclusive ali na Casa Cecília, um dos meus projetos é dar um curso de corte e costura também. Oh, Aham. Mas assim, eu sempre digo, é curso de verdade, tipo prova que tu só vai ganhar diploma se tu realmente souber fazer, não é priorário, sabe. Então eu já fiz muito curso meia boca, quem já sabe vai tirar vários talentos ali, né. exato, né. Então, ao mesmo tempo que, existem muitas profissões que não são mais tão faladas, mas que são maravilhosas, e que existe muito preconceito em cima delas, né. O comércio é uma delas, né, a questão de trabalhar aos sábados, né. Sim. Às vezes é muito bom tu trabalhar o sábado, é mais leve, tu tá ali tomando um chimarrãozinho junto, então é resgatar isso. Então, para mim, o CDL jovem, ele vai entrar como esse propósito que eu tenho da pessoa, da Ana, né, Que bom. de poder ajudar outras pessoas a se encontrarem ou que se já se encontraram, a trilharem o seu caminho. Que bom, eu sempre ouvi boas coisas de ti antes de te conhecer, então tu vai só acrescentar para nós. Ai, amém, eu espero poder ajudar muito, tô Tá bem bom. empolgada. Bom, então Cecília, a gente tem que, encerrar nosso bate-papo, mas estava muito bom, eu tinha mais coisas que eu Até pra gostaria pouco de tagarela, né. não, mas eu gostaria de conversar mais coisas, porque você tem coisas muito importantes que ajudam, talvez, muitos empresários que também estão nesse início, né, e precisam de dicas, né, e de planejamentos que dão certo. Se quiserem me chamar também, né, estou à disposição de trocar figurinha. Ótimo. Sempre um livro aberto. Então, gostaria de deixar as palavras finais para você fazer o teu agradecimento da que você acha que tenha que fazer ou que você queira explicar alguma situação que, de repente, a gente não tenha Uhum, dito aqui, mas fique à vontade, por favor. sim. Fala um pouco então sobre a questão do empreendedorismo, né. Ele não é fácil, né, ele não tu sempre idealiza algo em que é totalmente diferente, mas é gratificante quando tu consegue, é uma realização muito, muito, muito boa mesmo. Então pensa que você não está sozinha, né, sozinho também. E estamos todos aqui juntos, o CDL Jovem, para poder ajudar nesses desafios que virão aí nesse mundo do empreendedorismo jovem, né. E venham para a Casa Cecília tá linda, tem muitos looks lindos e cafezinho gostoso. Isso aí. Então, fica a dica aí, a Casa Cecília vai receber vocês muito bem lá, vocês vão ficar muito satisfeitas lá. Isso aí. E nós agradecemos também a tua participação, Eu que agradeço o Cecília, convite. e foi muito ilustrativo aqui para a gente poder fazer nosso trabalho aqui na CDL. E você também pode vir fazer parte da CDL Jovem também, né, você tem interesse, pode vir participar e também trazer as suas ideias aqui, trazer as suas ideias sobre empreendedorismo. Então, a CDL sempre está de portas abertas para receber todos aqui. E lembrando, esse programa só existe também pelo apoio da Via Cred Alto Vale. Isso aí.